Bom dia, hoje é dia 20 de junho, sexta-feira, emenda de feriado, estamos aqui para mais um Oris Podcast Macro. Eu sou Marcos Demarque, economista-chefe. Vamos aqui comentar os principais acontecimentos dessa semana, que ficaram bastante focados aí nas decisões de política monetária ao redor do mundo. Tivemos na quarta-feira, a super quarta-feira, novamente, né, com decisões de juros nos Estados Unidos, decisões de juros aqui no Brasil também, mas Noruega, Reino Unido, Taiwan, Suíça também decidindo juros, então foi uma semana bastante carregada aí pelo lado da política monetária global. E começando por aquilo que nos interessa, né, que é o foco aqui em Estados Unidos e Brasil, acho que vale chamar a atenção aí para a decisão de juros por parte do Fed, na quarta-feira, durante a tarde, que não trouxe nenhuma grande surpresa para os mercados, né, especialmente ali o comunicado divulgado após a reunião. A taxa foi mantida entre o intervalo de 4,25% e 4,5%, conforme já vem de algum tempo. Os detalhes, né, que acabaram sendo mais focados ali na divulgação do comunicado, ficou muito em cima das novas projeções que o Fed faz para a economia, o colegiado do Fed como um todo, né? E como a última atualização foi em março, ou seja, ali antes do tarifaço anunciado pelo presidente Trump, a gente teve mudanças importantes, mas que não destoaram tanto assim do que se imaginava. Por exemplo, para crescimento do PIB esse ano, houve uma revisão de 1,7% para 1,4%, uma revisão bastante tranquila, nada muito fora do que as projeções de mercado já indicam. Taxa de desemprego, uma revisão bastante ligeira, de 4,4 para 4,5, e as alterações nas projeções mais relevantes ficaram por conta das projeções de inflação. Para a inflação cheia do PCI, né, aquele indicador preferido do Fed para mensurar a inflação, subiu a projeção de 2,7% para 3% esse ano, e para o ano que vem de 2,2% para 2,4%. O núcleo, né, que exclui as medidas, as estatísticas de preços de alimentos e energia, subiu de 2,8% para 3,1% esse ano, e para o ano que vem de 2,2% e também para 2,4%. Então, mudanças marginais, mas que refletem aí crescimentos mais moderados para esse ano e com uma inflação mais alta. Acho que o ponto mais relevante da discussão aqui é que o Fed continua ainda naquele posicionamento de acompanhar e aguardar os dados econômicos, né? Tanto é que na entrevista coletiva que o presidente da instituição faz normalmente após a reunião, né, o Jay Powell, ele disse uma frase bastante emblemática aí das últimas reuniões, que continua sendo válida, né? Falando que nós, no Fed, estamos bem posicionados para esperar, para aprender, mas sobre o curso da economia antes de considerar ajustes nos juros. Então, assim, o Fed ainda está naquele modo de observar, acompanhar e depois avaliar se é possível cortar ou não os juros conforme os desenvolvimentos vão acontecendo. Acho que do ponto de vista de uma análise econômica dos últimos dados, né, conforme eu e Carlos Caval temos comentado aqui nas últimas semanas, a economia americana continua relativamente sólida, obviamente alguns sinais de desaceleração, não na mesma pujança que a gente viu nos anos mais recentes, e alguns sinais um pouco mais mistos, recentes, que é difícil também fazer cravar qualquer cenário aí para onde a gente está caminhando, e nesse sentido acho que vale chamar atenção para algumas coisas, né? A gente teve recentemente uma inflação bastante benigna, já para o mês de maio, ou seja, já passados aí 1 ou 2 meses das tarifas anunciadas pelo presidente Trump, então já deu tempo de alguma coisa aparecer nos preços, mas não aconteceram. Então, quando a gente olha ali, principalmente bens, preços de bens bastante tranquilos, em grande medida se coloca ali uma ideia de que, como os estoques de produtos estavam elevados, esses preços ainda refletem uma realidade anterior às tarifas, né? Então, tudo indica que algum repasse dos preços, dos impostos, das tarifas colocadas pelo presidente Trump tendem a aparecer aí ao longo dos próximos meses, né? Também tivemos essa semana, que vai um pouco na outra direção, na direção de uma economia aquecida, né? Os dados de varejo referentes a maio, também já pegando aí
um período posterior às tarifas anunciadas pelo presidente Trump. E os dados até vieram mais fortes do que esperado, né? A parte importante ali do indicador subiu 0,4% na comparação com abril, o mercado esperava 0,3%. Então, de maneira geral, o consumo parece ter ganhado alguma força aí, mais recentemente. O que chama mais a atenção pelo lado negativo, do lado da atividade, são dois aspectos, principalmente. Primeiro, com mais destaque, né, o setor imobiliário segue bastante fraco, né, a gente tem visto aí seguidamente indicadores, seja de vendas, de preços, de construção, mais fracos, né, e essa semana a gente teve os dados de novas autorizações e novas construções de imóveis residenciais e apartamentos nos Estados Unidos também caindo significativamente para o mês de maio. E o destaque que eu faço aqui, talvez sendo até mais relevante olhando aí ao longo das próximas semanas, é para o mercado de trabalho, que a gente teve aí recentemente os dados de maio divulgados, que vieram com bons números, né? Não foram números muito fortes, mas um pouco superiores ao que o mercado esperava, sugerindo aí que o mercado de trabalho segue relativamente ok, mas a gente já continua olhando ali aqueles pedidos semanais de seguro-desemprego, e estes sim começam a subir um pouquinho de patamar, nada exagerado, e eu chamo atenção especialmente para os pedidos recorrentes de seguro-desemprego, né? São aquelas pessoas que, após terem solicitado pela primeira vez o benefício, continuam recebendo porque não conseguiram ainda se colocar novamente no mercado de trabalho. E esses vêm subindo na última semana, sugerindo que, de maneira geral, os trabalhadores que perderam emprego estão tendo na margem um pouco mais de dificuldade de recolocação. Então, acho que esses indicadores aí sugerem que, de fato, você tem uma economia com o mercado de trabalho perdendo um pouco de momento, mas que não está se traduzindo ainda em aumento de desemprego de maneira significativa, e alguns setores da economia que talvez ainda estejam suscetíveis aí afetados pelas tarifas do Trump, indo mais fraco, como especialmente aí o setor imobiliário. E chama atenção, né, que também os indicadores de confiança melhoraram recentemente, após os recuos que o governo americano deu com relação às tarifas, as prorrogações, as negociações que começaram a acontecer mais recentemente. Então, isso acabou trazendo até uma boa dinâmica para os indicadores de confiança dos empresários e dos consumidores. Bom, mas de maneira geral, o recado que fica do Fed é que ele ainda está a acompanhar os indicadores e, por hora, não tem maiores aí prognósticos de quando cortar os juros. E nesse sentido, nas projeções do Fed, também tivemos as projeções de taxa básica ao longo dos próximos anos, o cenário do Fed para esse ano se manteve, né, em 2 cortes, ou seja, o Fed projeta aí que se o cenário dele se concretizar aí, pelo menos os membros, né, o colegiado como um todo, teremos 2 cortes da taxa básica de juros nos Estados Unidos esse ano e um corte no ano que vem. Então segue tudo mais ou menos na mesma dinâmica que a gente viu até recentemente em termos de discurso do Fed. Passando aqui para o Brasil, tivemos também na quarta-feira, após o fechamento do mercado, a reunião do Copom, e para nossa surpresa aqui na Auris, né, que nós tínhamos aí o cenário de manutenção da taxa Selic em 14,75, o Banco Central Brasileiro decidiu subir a Selic para 15%. Na própria quarta-feira, quando a gente olhava os preços de mercado, ali embutido na curva de juros, tinha 1/3 de probabilidade de alta de juros, então o mercado trabalhava com o cenário principal aí de manutenção na Selic, mas os economistas ali, eu posso dizer que 40% dos economistas acreditavam aí na alta de 25 pontos base, conforme aconteceu na quarta-feira. De detalhe, né, o comunicado divulgado após a reunião deixou bastante claro aí alguns aspectos que são importantes para a gente acompanhar, inclusive, nos próximos meses. O primeiro ponto que eu destacaria, até peguei um trecho aqui do próprio comunicado, em que o colegiado diz: política monetária em patamar significativamente contracionista por um período bastante prolongado.
ou seja, o Banco Central antevê que, interrompendo o ciclo agora, o período para que a inflação e as expectativas convirjam para a meta necessitam aí de uma política monetária bastante restritiva por um período longo, né? Acho que esse ponto é importante porque nas semanas mais recentes, nos meses mais recentes, começamos a ver movimentações no sentido de que o Banco Central eventualmente iria começar a reduzir o ciclo de juros, começar a cortar a Selic ainda esse ano, mesmo em meio a expectativas desancoradas. Então, o recado que o Banco Central aqui acaba passando é que, enquanto as expectativas de inflação de fato não convergirem para alguma coisa mais próximo da meta, dificilmente ele sinalizará algum início de ciclo de juros tão rápido assim. Outro aspecto importante da decisão de juros é que ele disse que interrompeu, né? O Banco Central disse literalmente que, se confirmado o cenário do colegiado, se confirmado o cenário do comitê, o ciclo está interrompido, ou seja, ele não antevê nenhuma alta adicional a partir de agora. E aqui tem alguns aspectos bastante importantes aí para a gente analisar o que esperar aí do Copom, do Banco Central, ao longo dos próximos meses, até o final do ano, começo do ano que vem. A gente sabe, né, que a inflação mais recente tem mostrado alguns números mais benignos, né, não só o número cheio, mas também as métricas de núcleos, serviços, até mesmo bens industriais, mas acho que vale ressaltar que, quando a gente olha as expectativas de inflação, elas continuam bastante elevadas. Esse ano a gente continua observando redução da expectativa do IPCA para o final do ano, né? Agora já em 5,25%, muito acima da meta, mas ainda com alguma queda nas expectativas. Mas para os 2 próximos anos, o mercado tem feito pouquíssimas revisões para baixo da expectativa de inflação. E, na verdade, se a gente olhar aí as últimas semanas, o mercado continua esperando aí uma inflação de 4,5% para o ano de 2026 e de 4% para 2027. Então, nesse sentido, embora a inflação corrente esteja caindo, as expectativas continuam bastante desancoradas. Nesse sentido, o que temos, né, que continuar observando na economia brasileira, nos mercados, para ver qual direcionamento a gente pode esperar da taxa Selic ou da sinalização do Banco Central com relação a esse assunto. Primeiro, se a demanda doméstica continua ou continuará rodando acima da oferta, né? Então, o grande problema que acaba gerando a inflação no Brasil nos últimos anos, né, uma demanda crescendo muito acima da oferta. E, nesse sentido, qual que é o grande vilão, entre aspas, dessa história inteira, né? É o lado fiscal, né? A gente sabe que a política fiscal segue bastante expansionista, né? Muito gasto público. A gente tem visto recorrentemente medidas de estímulo sendo anunciadas, seja através do aumento do gasto público ou medidas creditícias, né? Para ampliar a oferta de crédito aos consumidores, às empresas. Então, isso faz com que, de fato, a economia continue operando acima do seu potencial, né, gerando inflação. Então, esse é um aspecto muito relevante. No curto prazo, olhando os dados mais recentes, de fato, a gente olhou ali e observa na pesquisa mensal de comércio do IBGE e na pesquisa mensal de serviços, o dado específico de abril, números um pouco mais fracos de atividade, assim, mas muito cedo para a gente cravar que é uma desaceleração que vai perdurar aí pelos próximos meses. O interessante, eu diria, é que no mês de abril, setores mais sensíveis a crédito, como vendas de automóveis, teve uma queda bastante importante, talvez refletindo aí juros mais elevados que vêm sendo implementados ao longo dos últimos meses, né? O segundo aspecto aqui da análise, que é importante, é a questão do dólar, né? A gente tem tido um comportamento bastante benigno do dólar esse ano aqui no Brasil, não é só do Brasil esse privilégio, né? A gente tem visto e comentado várias vezes aqui, o Carlos Caval, cerca de 2 semanas atrás, no nosso podcast, fez o racional todo para a gente ter um dólar fraco, mais fraco no mundo
nesse momento, diante das políticas implementadas pelo governo Trump, mas fato é que o Brasil teve a moeda, é uma das moedas que mais se valorizou frente ao dólar esse ano, cerca de 13% de janeiro para cá. Por que isso é importante? Porque isso acaba trazendo algum tipo de alívio, né, para a inflação de bens transacionáveis. Se o dólar continuar benigno da maneira que a gente tem visto, até caindo mais, obviamente isso pode abrir espaço aí para no futuro o Banco Central cogitar sinalizar um corte de juros, talvez no ano que vem, conforme é o nosso cenário base aqui. Mas, e aqui é o ponto, o aspecto chave dessa história, no que diz respeito ao dólar, é se ele continuará com essa tendência global de desvalorização, né? A gente tem visto que o dólar está mais fraco contra o euro, contra a moeda japonesa, a moeda da Suíça, contra várias moedas, contra as moedas emergentes, e tudo isso basicamente por conta das novas diretrizes de política econômica do governo americano. Temos nesse momento, questões geopolíticas importantes acontecendo, né? A gente sabe que em eventos geopolíticos mais extremados existe uma fuga do investidor para o dólar, aí o dólar acaba se valorizando, a gente não viu isso até agora, em meio a esse início ou piora do conflito no Oriente Médio, mas enfim, são coisas que mudam muito rapidamente. Isso vale a pena muito ficar de olho. E outros dois aspectos que valem a pena ser citados aqui, um especialmente com relação ao câmbio, é que o mercado também já começa, ou já começou há algum tempo, né, a ficar de olho nas eleições do ano que vem. Qualquer prognóstico de um novo governo reformista, é claro que traz a expectativa de uma melhora dos ativos aqui no Brasil. E à medida que avança o cenário político, o calendário eleitoral do ano que vem, e o governo vem se mostrando fragilizado nas pesquisas de opinião, isso suscita cada vez mais a possibilidade ou a probabilidade da oposição acabar ganhando a eleição do ano que vem. E um outro aspecto, aí mais olhando pelo lado das commodities, é que, ao que tudo indica, pelo menos dos últimos relatórios, as últimas análises que a gente tem visto, as últimas conversas que a gente tem tido com alguns consultores do setor, é que esse ano teremos, de fato, tudo está se concretizando, né, uma safra excepcional, safra recorde novamente, e para o ano de 2026, ou seja, safra 25-26, a perspectiva também é de uma boa safra, dado que nem o fenômeno El Niño, nem Laninha parece estar no radar nesse momento, ou seja, tudo indica que teremos aí uma certa normalidade do clima, pelo menos do ponto de vista das análises mais recentes. Se isso for configurado, existe uma chance também, de novo, de termos aí uma boa safra, ou novamente uma safra recorde no ano que vem, o que, por fim, né, ajudaria muito aí na inflação dos alimentos, né, algo que veio piorando bastante aí do final de meados do segundo semestre do ano passado para cá. Então, é outro aspecto que pode ajudar bastante a inflação, se de fato for nessa direção. Mas, de qualquer forma, nós aqui na Auris mantemos aí o cenário de que dificilmente o Banco Central encontrará espaço, encontrará ali nas expectativas de inflação algum alívio significativo para que o ciclo de cortes de juros comecem esse ano. Mantemos o cenário de que a primeira redução se dará no primeiro trimestre do ano que vem, aonde a Selic deverá chegar perto de 13% ao final de 2026. Bom, fico por aqui e agradeço a todos e todas. Um ótimo final de semana e até um próximo Oris Podcast Macro.